nós vamos ver agora nós vamos ver o outro livro de Joana, que é o livro No Limiar do Infinito. Estefânia, não sei se você está sabendo. O livro, Estefânia, o livro é No Limiar do Infinito. Tá, eu vou dar uma procurada aqui, eu vou ouvindo e vou procurando aqui no meu, vou baixar aqui no meu. Vai olhando aí. Nós vamos estudar o capítulo 5. Na hora que você achar, Isso. vai lá no capítulo 5. Tá bem, obrigada. Nada. Então, vamos lá. O título do capítulo 5 é Determinismo e Livre-Arbítrio. Aí o subtítulo é Ação e Reação. A gente está observando que esse livro ele vai abordando os princípios básicos da doutrina espírita, né? É interessante isso, a gente observar. Você vê que na aula passada, Alexandre trouxe para nós a reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, e agora nós vamos ver a ação e reação, né? A causa e efeito, né? E o título principal é Determinismo e Livre-Arbítrio. Então, vamos começar a ler. A cada momento, o espírito está fazendo, modificando, renovando o seu destino. Essa frase aqui, gente, só ela já daria para a gente falar muita coisa, trocar muitas ideias. Porque, veja, dá a impressão que a gente não está fazendo nada, né? Que dá a impressão de que a cada momento, aqui nesse momento, nessa hora, aqui, nesse nosso estudo, nós já estamos fazendo, olha os verbos, fazer, modificar, renovar, né? Porque a gente pode estar fazendo propósitos de melhoria, podemos estar modificando um pensamento. Puxa vida, eu pensava assim, agora já não é. Eu vou fazer assim diferente. Renovando. Então, nós estamos em ação a todo momento, até enquanto nós estamos dormindo. Porque a gente sabe que quem dorme é o corpo, né? Quem precisa do refazimento é o corpo. O espírito continua ativo. Então, veja, a cada momento o espírito está fazendo, modificando, renovando o seu destino. Os pensamentos, de que maneira que a gente faz a gente faz, modifica e renova? Ela diz aqui, os pensamentos e os atos são-lhe os agentes importantes responsáveis pelas alterações que lhe cumpre viver no suceder dos dias. Isto porque a cada ação corresponde uma reação equivalente. Então, como que se processa esse fazer, modificar e renovar? Através do pensamento e atos, né? E cada pensamento e cada ato é uma ação. E cada ação dessa corresponde a uma reação equivalente. Isso chama o quê? Livre-arbítrio, né? Ação, eu penso, o meu pensamento gera uma reação. Se é um pensamento bom, vai ter uma reação positiva. Se é um pensamento de desânimo, de tristeza, negativo, de inveja, de ciúmes, vai gerar uma consequência tal. Olha que coisa. Se a gente for pensar realmente isso toda hora, a gente evitaria muitos desabores na nossa vida, se a gente tivesse bem consciência disso, né? Não obstante, a destinação feliz que a todos está reservada pelas divinas leis, o avançar, estacionar pelo caminho ou atrasar, momento de fluir, de beneficiar-se com a felicidade, depende do ser, da sua decisão. O que a gente entende aí o que ela está nos dizendo? Quer dizer, olha só, não obstante a destinação feliz a que todos estão reservados. Então, o que é
a felicidade é uma destinação para todos, independente se eu quero, se eu não quero, se eu estou consciente disso, se eu não estou consciente. Você é como se dissesse, Deus dissesse a nós assim: vocês vão ser felizes. O que é isso? É o determinismo. Qual que é a determinação que existe na nossa vida? É ser feliz. Não tem outro caminho. Né? Agora, aí que vem o interessante. Agora, como nós vamos chegar a esse estado? Que caminho vamos escolher? Isso é o livre-arbítrio. Olha que coisa interessante, né? É como se Deus fala: olha, eu quero que vocês desfrutem de tudo aquilo que eu criei, de tudo que é belo, de tudo que é bom. Mas eu vou dar a vocês uma responsabilidade. A responsabilidade é o livre-arbítrio. Por quê? Porque com a responsabilidade vocês vão valorizar mais as coisas. Isso é por nós. Olha só, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, quando a gente conquista uma coisa, até material mesmo, com o esforço da gente, que a gente trabalhou, conquistou, comprou e passou horas, vamos dizer, eu quero ter uma casa. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu queria ter uma casa. Aí você trabalha, estuda, junta dinheiro, faz hora extra, estuda, trabalha mais. Às vezes tem gente que arruma até 2, 3 empregos para juntar mais. Aí quando você... Às vezes é uma casa simples, mas como você sabe o valor que aquilo teve para você, como que você valoriza, não é verdade? Agora, quando alguém nos dá uma coisa assim que a gente não sentiu, a gente não dá o mesmo valor. Por quê? Porque a gente não sabe se aquilo... A gente não talvez para a pessoa que está nos dando tenha um valor, mas para a gente que está recebendo... Uma vez, gente, eu lembro o seguinte: uma pessoa doou um casaco. Nós estávamos fazendo lá um brechó, a pessoa doou um casaco bonito, tal, e alguém comprou. E quando um dia... Eu acho graça porque a gente morreu de rir na hora, tá? A pessoa vestiu, que comprou esse casaco, um dia foi fazer uma faxina lá no centro com o casaco. A pessoa que viu falou: mas como pensa bem com esse casaco? Esse casaco aí é caríssimo. E ela vem colocar, vai cair, que boa, vai cair, vai manchar. Eu falei: mas vem cá, você já não deu o casaco, desprende dele. Agora é ela que é dona, ela faz o que ela quiser. Mas por quê? Mas esse casaco, ela falou assim, é caro, eu paguei caríssimo, eu lembro que eu paguei não sei quanto. Quer dizer, para ela tinha um valor, porque ela, vamos dizer, suou, gastou energia, dinheiro, tempo, e para outra não. Pagou uma mixaria, ela não quer lá saber se esse casaco custa R$400, R$500. Vou fazer aquelas faxinas, se cair, que boa, caiu. Quer dizer, então, eu entendo que essa oportunidade do livre-arbítrio, de escolher, porque que Deus permite que nós, ao atingirmos a forma hominal, quando nós conquistamos esse estágio evolutivo de homens, de seres humanos, e que nós adquirimos a consciência, a gente também adquire essa responsabilidade. Esses laços, vamos ter, do instinto de conservação vão diminuindo, porque nós precisamos nos tornar responsáveis pela nossa ascensão. É diferente, por exemplo, do animal. O animal é protegido por Deus. Ele sobrevive dentro de um sistema, vamos dizer assim, que é de proteção. Ele não pensa. A gente, por mais que o animal tenha um pequeno vestígio de inteligência, principalmente os animais domésticos, né, os animais que servem mais próximo ao homem, né, eles têm uma inteligência rudimentar, mas eles estão protegidos por um sistema próprio de cada espécie, diferentemente do homem. Por quê? Como ela diz aqui... Marli, Oi? eu posso fazer um comentário que me ocorreu aqui? Sim.
Não estou te interrompendo, não sei se estou te interrompendo. Não, não. O importante é a gente trocar ideia. Por exemplo, nós, né, tem aquela questão de que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, né? Então, nós, quando adquirimos essa fase hominal que você falou, e que adquirimos a racionalidade, essa capacidade de ser de perfeitos, né, de progredir, de evoluir. Então, a gente tem uma imagem e semelhança com Deus. Deus é o Criador, né, supremo de tudo. E nós somos colocados como co-criadores. E aí nós temos livre-arbítrio para ver o que nós vamos criar, né? Nós vamos Sim. criar aquilo que o nosso Pai nos destinou, ou o que nós vamos criar, né? Então, nesse momento, eu acho que dá para entender também, assim, que Deus dá o livre-arbítrio porque já temos condições de criar também, né? Não tem os sois deuses, né? Não tem a imagem e semelhança de Deus, a forma como nós estamos aqui nesse estágio, né, de evolução. Então, eu acho que por isso adquirimos também esse livre-arbítrio, por essa semelhança, né? Então, me lembrei de fazer essa colocação, né, sobre o livre-arbítrio. Tem esse aspecto, né, da gente acaba sendo a mãe, né, o homem, né, o homem e a mulher, ele acabam sendo um co-criador de um novo corpo, né, na elaboração de um novo corpo para servir de morada a um espírito. Tudo é interessante, assim, o que ficou muito forte para mim nesse parágrafo é justamente essa destinação, o determinismo, que é o estado de felicidade que é determinado a todas as suas criaturas, né? Mas como chegar lá? Como lá depende do ser a decisão de como chegar lá, avançar, estacionar, porque a gente pode, ou atrasar. Mas e outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, nesse pequeno parágrafo, é que tem 3 verbos aqui, ó: avançar, estacionar e atrasar. Mas vocês já repararam que aqui não tem nem o verbo retroagir? Sim. Isso, assim, eu acho que é um dos aspectos, na minha opinião, que a doutrina espírita nos trouxe. Porque, por mais infeliz que alguém possa ser nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus pensamentos, que nós mesmos vamos falar: meu Deus, essa pessoa é um monstro. Por mais que possa ser, ela jamais retroage. Ela jamais vai voltar atrás. Quer dizer, então, a gente pode até, nesse caminhar, estacionar. Falar: não quero mais, não, vou ficar por aqui mesmo. Né? E, com isso, a gente atrasa, porque a gente poderia já estar avançando e atrasa, mas jamais a gente volta para trás. Isso, para mim, eu acho assim de um consolo, tem um aspecto, para mim, consolador, porque, às vezes, a gente pode, nas nossas falhas, nos nossos erros, a gente pode falar: puxa vida, mas, meu Deus do céu. Isso faz com que a gente trabalhe não permitindo que, por exemplo, o sentimento de culpa se instale. Porque, por mais que nós possamos ter errado, ou por mais que uma pessoa possa ser cruel a ponto de criar uma indignação, vamos trazer lá o exemplo do Sulpício, né? Que naquela imagem, naquela cena descrita por Emmanuel, a gente pode falar: mas é um monstro, é uma fera. Mas ele também, ele não volta atrás, ele não volta a ser uma fera, ele não volta a ser um animal, ele continua sendo um homem mau, que, logicamente, que vai ter que, através do seu livre-arbítrio, ele está criando uma reação àquela atitude, vamos dizer, de violência que ele criou, mas jamais volta atrás. E aí, então, eu fui Marli, lá... posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho aí? Pode. Esse assunto, determinismo e livre-arbítrio, tem no Livro dos Espíritos, né? Tem questões aí, não me lembro o número delas, mas assim, todo determinismo e livre-arbítrio também está a depender do nosso grau de evolução intelecto-moral.
Sim, sim. Né? Então, assim, tem espíritos que não tem muita escolha. Os Sim. espíritos superiores vão decidir a vida dele, ele vai lá, por exemplo, numa expiação, numa situação assim, olha, vai e vai, né? No livro Ação e Reação, se não me engano, tem uma suicida lá que toma, né, toma veneno. Ela era irmã de uma outra, a irmã mais velha, passou ela para trás e ficou com o noivo dela, ela se matou. E aí os espíritos falaram logo a seguir, ó, você vai ser filha da sua irmã, com o seu ex-noivo, e vai surda, muda, vai com problema mental, vai com depressão, vai triste, vai chorar, vai. E assim, foi rápido, imagina. Ela faleceu, a irmã estava viva, ela voltou como filha da irmã na mesma encarnação da irmã. Então, Bem assim, rápido. E aí, alguns pontos, assim, dependendo da evolução do espírito, ele pode escolher o tipo de provação que ele vai sofrer. Né? Mas todas as nuances ali, é o que ela fala nesse primeiro parágrafo, né? Estão a depender de como você se comporta. Sim. Comportamento X, reação X. Comportamento Y, reação Y. Então, assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, sim. Só que não é um livre-arbítrio, assim, tão livre se nós fôssemos mais evoluídos intelecto-moralmente, né? Sim. Alguns, por exemplo, outros seres, imaginam, né, de outros planetas, com certeza têm livre-arbítrios muito melhores que os nossos. E a gente tem o nosso livre-arbítrio, sim. E esse livre-arbítrio que vai fazer com que a gente ande o menos tempo ou mais tempo, né? Igual Emmanuel fala que a vida de, né? Emmanuel fala que a vida de Jesus foi mais ou menos reta. E aí eu fico imaginando a gente que está aqui nesse planeta de provas e expiações, exilados, imagina a curva, né? Caminha assim, ó, né? Igual para um lado e para o outro. Mas é isso, né? Estamos aí na dependência desse crescimento aí intelecto-moral para a gente ter mais determinismo ou menos determinismo, mais livre-arbítrio ou menos livre-arbítrio, né? Aqui ela reporta o determinismo à destinação do homem, né? Porque se a gente também for analisar, no caso desse exemplo que você deu, essa menina que foi e voltou quase que imediatamente, a gente pode entender que foi determinado pelo plano espiritual que ela voltasse imediatamente, mas isso também é uma reação da atitude e do sentimento que ela nutria para a irmã. Então, você vê que as coisas dão uma misturada, né? Parece que as duas coisas acabam se misturando entre si, assim, as duas. É igual assim, se a gente pensar bem, as duas situações, tanto a ação e reação, elas acontecem quase que simultaneamente. Porque, às vezes, nesse momento, eu estou colhendo, vamos usar essa expressão, colhendo uma ação que eu pratiquei ontem, vamos dar um exemplo, e, ao mesmo tempo, eu estou construindo, eu estou agindo de uma maneira que vai refletir no amanhã. Olha só a coisa como que funciona. O meu hoje é o reflexo do ontem, mas o meu amanhã é o do hoje. Então, hoje é ação, amanhã é reação. Mas essa ação que eu estou tendo hoje pode ter sido uma reação do ontem. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas os dois movimentos, as duas ações, né, elas acontecem simultâneas na nossa vida, né? E agora, trazendo a questão do retroagir, eu queria só comentar a questão 778 do Livro dos Espíritos, onde Emmanuel, Allan Kardec pergunta: o homem pode retroagir até o estado natural? Aí os espíritos não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Não vai. Quer dizer, mesmo que ele caia, mesmo que ele estacione, mesmo que ele atrasa, ele não volta mais para trás. Aquilo que ele adquiriu, ele está adquirido, né? Então, continuando aqui. Reservado à glória espiritual, esse é o determinismo divino, né?
determinismo irreversível, o ser jornadeia pela senda que melhor lhe apraz, desde quando adquiriu o discernimento, o livre-arbítrio. Quer dizer, desde quando nós adquirimos a condição de raciocinar, de pensar, aí começa a nossa escolha. Logicamente, é como a Alexandra lembrou, se é um espírito ainda jovem, é um espírito ainda rudimentar, ele, vamos dizer assim, ainda é auxiliado pelo instinto de conservação, de proteção, né? Porque é igual a criança, né? A criança é um espírito, ali já tem um espírito milenar. Mas, enquanto ela está passando por aquela fase infantil, quem que é o provedor dela? Os pais ou responsáveis, né? Que vai zelar, que vai cuidar, que vai orientar, até ele chegar na maioridade, que daí para frente, bom, agora é você que escolhe, né? Daqui, tanto que a própria legislação humana é assim, quando chega a maioridade, os pais já não são mais responsáveis por aquele filho. Até determinada idade, se acontecer um acidente, um crime, quem é responsabilizado é os pais, né? Então, aí eu quero só trazer aqui a questão 122. Como podem os espíritos, na sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Para eu levar a justiça. Uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho ou para o outro? Aí, olha só o que o Espírito responde. O livre-arbítrio, se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, o nosso lugar, do nosso espaço, nós vamos nos tornando. Quando a gente tem aquela frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é uma coisa séria. Porque à medida que você vai compreendendo melhor a vida, você vai se sentindo mais livre, né? Mais livre de quê? Livre de certas coisas, de certos valores importantes. Poxa, mas não sei por que dá tanta importância a isso. Porque você vai descortinando a realidade da vida. Então, você vai dando valor às coisas que ela realmente merece. Eu vou dar a importância, mas não de forma exagerada. Né? Então, por isso que ele fala. Cleide, seu microfone está aberto. Se você puder fechar, por favor. Fechou. Ô Marli, eu fico aqui me coçando para falar. Eu sempre falo isso, né? Não, fique à vontade. Não, eu ia acrescentar na tua fala, né? Essa questão de ser livre, né? Adquirir esse livre-arbítrio maior, né? Aí eu fico pensando assim no nosso progresso, na evolução espiritual, na medida que a gente vai ficando mais humilde, adquirindo, sendo mais amoroso, né? A gente vai ficando mais livre também, né? Porque aí a gente está indo no caminho, né? Me ocorreu isso, essas duas situações, né? Mais humildes e mais amorosos. Então, a gente vai no caminho do Pai, né? Que é amor, né? Deus é amor. Então, assim, aí a gente vai ficando mais livre também. É uma forma de seguir esse caminho que você está falando. Então, e aí você falando isso me lembra, porque Jesus falou, tomai o meu fardo, que ele é leve. Por quê? Fardo, a gente, quando fala a palavra fardo, é uma coisa que a gente, é pesado. Não, ele fala, meu fardo é leve. Por quê? Porque era um fardo do amor, do perdão. Então, tomai ele, porque para que vocês ficam... Porque o ódio, o orgulho, a inveja, os ciúmes, ele é pesado, é uma carga pesada. Né? E, à medida que a gente vai se livrando dessas coisas, desse sentimento, a gente vai ficando mais solto, mais leve, mais livre. A gente observa as coisas com outro olhar, né? Enxerga as pessoas com outro olhar, aceita as pessoas com outra maneira. Enfim,
É realmente isso que você falou, é uma verdade crua, né? Continuando aqui. Ninguém se encontre fadado ao mal, à desgraça. Por quê? Porque nós somos fadados, nós temos um determinismo que é a felicidade, determinismo divino. A ingênua concepção em torno dos que foram criados para a desdita não carece de qualquer fundamentação. Ninguém foi criado para sofrimento, ninguém. A escala evolutiva, na sua inabordável ascensão, sustenta-se nas conquistas pessoais em que o espírito se firma num degrau de vitória, a fim de poder galgar o próximo, e assim sucessivamente. Então, é aquilo que a gente já conquistou, a gente não perde. É a história lá, né? Eu conquistei a paciência, ninguém vai tirar. Você vê, vamos buscar lá o exemplo lá do livro anterior, da Lívia. Lívia era uma pessoa equilibrada. Então, mesmo quando ela viu aquela cena horrorosa do tio, do cadáver do tio lá, quase que era uma massa, né, esfacelada, o supício com a cabeça arrebentada. O que faria uma pessoa que não fosse equilibrada? Eu, por exemplo, se fosse eu ia chorar, ia gritar, fazer, né? Mas não, ela naquele momento, apesar da dor, da amargura, da indignação que ela sentiu diante daquela cena, ela então é isso que fala. Quando você conquista, você sobe um degrau na escala evolutiva, você dali não sai mais, até você se esforçar para o próximo. Mas naquele ponto você fica. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra do Divaldo, eu acho que eu já até comentei isso. Ele falava assim, ele falando, nem sei mais qual era o tema, mas ele dizendo assim, que quando a gente cai, quando a gente reergue, a gente nunca volta no mesmo lugar que a gente estava. Ele falou isso até fisicamente. Se você cai no chão, leva um tombo, ao fazer esforço para se levantar, o que a gente faz? A gente já coloca a mão na frente do corpo, né? E aí a gente faz as mãos como apoio para erguer, e quando a gente se ergue, o corpo automaticamente vai para frente. Ele falou que espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente se esforça para sair de uma queda, seja ela qual for, a gente nunca mais volta naquele ponto anterior. Porque significa que alguma coisa a gente aprendeu com aquela queda, com aquele erro praticado. Então, é o que ela diz aqui, né? Então, a escada evolutiva, quando você alcança um degrau, você vai trabalhar para acessar o próximo degrau, né? Aí ela continua assim: cada passo dá-lhe mais força e experiência para o cometimento imediato. Cada nova empresa resulta da conquista anterior, né? Então, é aquilo. Lutou, conseguiu, aquilo faz parte da sua vida. Você não vai mais perder. Não retrogradando nunca, porquanto as conquistas são aquisições inalienáveis que se esculpe no imo, pode, no entanto, estagiar por tempo indefinido em qualquer situação a que se fixa por processos negativos e gravames, de que somente se libertará quando se resolva superar o impedimento e ressarcir os males que haja feito. Então, voltar para trás é aquilo que nós já estamos batendo na tecla, não volta. Você pode estacionar, você pode parar, né? E quando a gente, como ela diz aqui, por um processo negativo, sentimento de culpa, desânimo, ressentimento, ciúmes, inveja, que a gente fica curtindo e não se propõe a se libertar, a fazer um trabalho, a gente vai ficar parado ali. Onde está o seu sentimento, ali você vai parar. Quer dizer, olha só, esse parágrafo aqui me remeteu muito à parábola do filho pródigo.
o filho pródigo usou do livre-arbítrio dele. Falou, meu pai, é o seguinte, eu quero a minha parte. Eu não quero ficar aqui, eu quero curtir a vida. Ele era o livre-arbítrio, ele estava usando do livre-arbítrio. O pai podia, olha só, esse pai podia ter interferido. Eu acho que se fosse eu, não, você não vai não, você vai gastar, vai fazer um monte de besteira. O que o pai falou? Tá bom, tá aqui. Deu. Por que o pai fez isso? A gente pergunta, porque ele sabia que é aquela história, a destinação dele é estar aqui junto comigo, dividir comigo dessa fartura, dessa beleza, dessa fazenda. Isso é dele. É aquilo que você, Simone, lembrou, que é o Criador e nós somos criadores. Você, é sua. Mas ele falou, não, eu quero. Não, eu quero ir embora. E foi. Gastou, festou, fez tudo. Chegou, o que fez? Chegou uma hora, olha só. Quando resolva superar e ressarcir, quando chegou o momento, ele falou, meu Deus do céu, olha o que caiu em si. Meu Deus do céu, eu estou aqui comendo, dividindo comida com os restos de comida com os animais. Lá na casa do meu pai tem o bom e do melhor. E o que faz? O pai foi lá buscar ele pegou o celular e mandou para o pai, olha, pai, vem me buscar aqui. Não. Ele faz o caminho de volta. Esse caminho é o ressarcimento. O pai ficou lá esperando ele. Mandou fazer uma festa. Né? Quando viu, ele diz... Mas ele não foi assim de imediato. E o pai falou, não, vai lá, manda buscar ele lá, que coitado, ele está sofrendo. Não. Ele fez o caminho de volta. Ele ressarciu. A gente não sabe o que ele passou por esse caminho até chegar de novo na casa do pai. Né? Depois ele foi acolhido com festa. Assim também como o filho que ficou lá também teve o livre-arbítrio dele. Ficou com inveja, com raiva, com ciúmes, que também vai ter que fazer um caminho de ressarcimento para se livrar desse sentimento, apesar de estar do lado do pai. Então, vamos lá, gente. Pessoas há que a selvagem de tal forma e de maneira supressiva, tanto se compromete com os erros que parece haver regredido na escala evolutiva faixa primeira. Mas não tem, às vezes a gente fala, parece animal, mas eu acredito que a gente fala errado, porque o animal não faz nada por maldade. O animal, quando ataca um homem, ou quando ele ataca por se sentir ameaçado para se defender. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente costuma falar, parece uma fera. Nem a fera. É igual o homem mesmo, né? Não é como a fera. Todavia, malgrado a soma de desatinos ou a incoerência da loucura que dela se apossa, as suas experiências nobres e conquista não se perdem, impondo-lhe, pelo contrário, e graças a isso mesmo, maior soma de responsabilidade, mais severa necessidade redentora que se exigirá no caminho do futuro depurador. Quer dizer, por mais que a pessoa possa ter feito uma coisa abominável na nossa visão, o que ela está dizendo aqui? Que aquilo que ela já conquistou de alguma coisa boa vai servir até como um incentivo para ela melhorar. E também vai aumentar a responsabilidade. É aquele que muito sabe, muito se pedirá. Não tem? Aquele que muito sabe, muito se pedirá. Você já sabia disso. Então, você escolheu esse caminho errado, mesmo sabendo que isso lhe traria consequência. Então, você não pode alegar a ignorância. E ela quer dizer que, com esse conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade no ressarcimento. Você errou sabendo que errar. Você sabia que aquilo não devia ser feito, e fez. Né? Então, a sua forma... Agora, também aquilo que você já conquistou de bom,
mesmo no erro, aquilo pode servir, vamos dizer assim, para atenuar a pena, né? Eu li uma vez num livro, num desse romance, dizendo que tinha um moço, né, que ele era desses, vivia a vida, se envolvia com uma mulher, com outra e tal, e vivia a vida, não tinha responsabilidade com nada, só queria gozar a vida. Morreu. Morreu, foi parar num lugar lá sombrio. Aí, depois de um tempo, ele recebe a visita para ele era um anjo, mas na verdade era um espírito que veio resgatá-lo de lá. Aí, quando ele estava indo, ele perguntou para essa pessoa, para esse espírito, mas por que o senhor está vindo aqui? Né? Eu fiz tanta coisa errada, fui tão irresponsável, e para que eu estou vindo? Por que ele falou, o senhor está vendo? Olha para cima. Você está vendo aquela luz lá em cima? Aí ele viu uma luz que vinha do alto na direção dele. Aí falou, você está vendo? Aquela é uma senhora. Aí falou o nome. Ele falou, mas não conheço, não conheço, não é meu parente. Ele falou, pois é, mas é que numa época, nessa sua vida translocada, você prestou uma ajuda para essa senhora. E essa senhora nunca mais esqueceu. Ela não sabe o seu nome, ela não ficou sabendo o seu nome, mas ela rezava para você, mesmo quando você ainda estava encarnada, ela já rezava, agradecendo, porque você ajudou de uma maneira que ela deu uma soerguida na vida. Ela nunca mais encontrou você, nem você ela, mas ela nunca mais esqueceu. E graças a essa lembrança, esse carinho que nós estamos vendo, você vai se encontrar com ela um dia, você vai agradecer. Por ela que nós estamos te buscando. Então, você vê, um gesto de bondade naquele homem que ele se considerava, ele tinha uma culpa tremenda pelos desvarios que ele tinha praticado, serviu de motivo para ele receber ajuda. Então, isso aqui é muito importante a gente ter isso em mente, né? Não vemos, aí ela vai dar uns exemplos aqui, viu? Não vemos mães, pais, esposos, filhos duramente espizinhados, triturados no amor por aqueles extremos afetos que lhe avinagram todos os minutos e os cobrem de injúria em todos os instantes, sem desconsolarem no devotamento, sem uma palavra de queixa ou censura, antes justificando o que deles escarnece e trucidam, oferecendo uma paisagem opinativa em torno deles que não corresponde à verdade. Então, está falando, não existe pais, mães, filhos que são desprezados e, mesmo assim, continuam, né? Não falam mal, não queixam, não reclamam dos filhos ingratos, dos esposos inconsequentes, enfim. Ela faz uma pergunta. Não encontramos criaturas imobilizadas em longas paralisias ou carpindo rudes cegueiras, mudezes, com um semblante iluminado de doce resignação com que bendizem a dor? Não encontramos paralíticos, cegos, surdos, resignados? Não defrontamos encarcerados, sofrendo penas injustas, sem queixumes, nem pruridos de autopiedade, em eloquentes posições heróicas? Não admiramos portadores de enfermidades irreversíveis, dolorosas, abertas em chagas purulentas, nauseantes, por demorados anos, sem irritação, sem revolta? E que dizer dos que transitam na miséria econômica ou social, carregando um bom humor, esperança, parecendo até felizes? Quantos outros suportando dolorosas disjunções de trabalho exaustivo e humilhante, rendendo graças à honra de conseguirem honestamente um magro pão diário? Não há tantos que jordaneiam em soledade pula essa, com a alma a arrebatar de ternura, sedentos de carinho, que não encontram, transformando as horas da própria angústia em sorrisos nos lábios alheios? Então, aqui ela vai dar vários exemplos, né?
de pais, de filhos, de esposos traídos, injustiçados, desprezados, que não perdem esperanças, que até elogiam os parceiros, né? Não vê paralíticos, cegos, surdos, que mantêm o semblante de felicidade, né? Que não maldizem a situação, pessoas que vivem em situações econômicas tristes, né? Hoje nós estamos assistindo isso, né, de uma forma alarmante, né? Enfim, não são pessoas. Será que ela está? Porque nós temos que ver o assunto que nós estamos tratando, é o livre-arbítrio. São pessoas que estão na parte da reação. Mas olha só, e de que maneiras elas estão reagindo? Reagindo bem. Então, elas já estão, através da reação, da colheita, daquilo que elas plantaram, mas elas estão criando uma condição de felicidade futura, porque elas não estão lamentando, elas não estão culpando, elas não estão maldizendo. Então, elas estão também exercendo o livre-arbítrio nesse momento para o bem, para acolher aquela situação de forma o mais feliz possível, né? Então, continuando aqui que ela diz, esses exemplos todos que ela deu lá acima, eles sentem ou sabem que se estão soerguendo do abismo a que se precipitaram pelo egoísmo, pelo descrédito, às soberanas leis, em ansiosa busca de ascensão, eles sabem, eles sentem, talvez inconscientemente. No tentame nobre não lhe faltam mãos espirituais generosas que os socorrem, benévolas em nome do Pai. Tombaram, sim, no entanto, se esforçam por evoluir, recuperando o tempo mal aplicado na sanha da loucura. Então, esses exemplos que ela deu são pessoas que estão colhendo de forma heróica, de forma, vamos dizer assim, sem revolta. E, com isso, elas estão criando condição de receber ajuda. Porque como ela diz lá, ninguém está desamparado. Ninguém. Né? Às vezes, a pessoa está numa situação, recebe uma ajuda, alguém que oferece isso, enfim. Agora, se ela lamenta, ela vai dar outros exemplos aqui. Se a gente faz opção para transformar aquele sofrimento em mais sofrimento, tornar o fardo mais pesado, é aí que nós vamos ver o que vai acontecer, né? Então, aqui ela continua. Vem viver em provas difíceis a pena da redenção, voluntariamente, consciente do erro e da necessidade de reparação dos débitos. Então, são espíritos que, talvez dando o exemplo lá que a Alexandra disse, que muitos, às vezes, não escolhem o tipo de vida, né? É determinado que ele venha passar por isso, muitos espíritos escolhem a provação. Fala, não, eu quero vir assim, porque eu já usei meus olhos para ver só maldade, só o negativo, e agora, dessa vez, eu quero vir sem os olhos. Né? Eu fui rude, eu fui um filho ingrato, eu quero agora receber aqueles a quem eu maltratei como filhos. Talvez eles vão me tratar da mesma maneira, mas é uma forma que eu tenho de sentir. Né? Então, ele fala assim, vem viver as provas difíceis. São provas difíceis, né? Porque a gente pode fazer o propósito lá no plano espiritual, chegar aqui a gente vai, não, o negócio está muito pesado. Tá, não, eu não vou ficar quieta, não, vou reclamar. Então, a gente, né, vamos dizer assim, dificulta mais essa redenção. Né? Há também, agora ela vai dar o exemplo ao contrário, há também aqueles que espiam em problemas equivalentes daqueles que ela disse anteriormente, porém, sob a chuva de fel e diatribes, de afrontas, né? Que exteriorizam ou açoitados por surda revolta que os amesquinha. Eu achei interessante essas duas palavras aqui, surda revolta.
Às vezes a pessoa não reclama, mas por dentro tem uma raiva, tem uma revolta, porque só eu, né? Eu sou uma vítima, lá o outro lá como que está vivendo e eu aqui, né? Às vezes a pessoa não fala, mas tem um mau humor, né? Tem uma revolta, como ela fala, açoitado por surda revolta que os amesquinha, conquanto não possam fugir do jugo purificador a que estão submetidos pelas atitudes de grosserias e desacato para com a vida. Então, assim como ela dá os exemplos do anterior, de pessoas que sabem encarar as dificuldades, os problemas de forma equilibrada, tem aqueles que não. Evolui. Mas, mesmo assim, essas pessoas evoluem. Mas de que forma? Há penosos petames de difícil superação. Tragam a taça referta de ácidos que requeimam o coração e a mente a fogo, de que precisam para o caldeamento dos sentimentos. Então, são pessoas que estão resgatando, mas estão se comprometendo com outras situações. Vocês lembram daquela mulher lá que falava, não vou separar desse marido, desse chato, vou aguentar esse aqui, porque na outra encarnação não quero mais nem ver ele pintado de ouro. Aí tinha gente que falava, mas separe, então, já que está tão difícil. Não, eu vou levar até o fim, porque eu quero, na outra encarnação, ficar livre dele. Chegou lá, na hora de preparar a outra encarnação, quem era o marido? Aquele lá. Mas como? Eu vou voltar com ele? Eu aguentei, eu me separei, mas você aguentou. Agora você vai aprender a amar. Então, essas pessoas que reclamam, elas estão quitando aquela, vamos dizer, mas estão contraindo outras dívidas, né? Promove-se pela dor naquilo que não souberam ou desdenharam conseguir pelo amor. O atentado à ordem resulta em desarmonia do equilíbrio que vige em tudo e em toda parte. Quem arbitrariamente desfere golpes contra a ordem sofre-lhe a natural consequência, e essa é a vergastada da dor, que desperta e corrige, educa e levanta para os tirocínicos elevados em empreendimentos substanciais. Quer dizer, o que a gente, às vezes, a dificuldade que ora nós vivemos é consequência de um descumprimento da lei, né? Nós quebramos a harmonia da lei, né? Então, agora, a gente precisa, vamos dizer assim, colher aquilo que a gente semeou. Nunca se faz necessário que alguém se transforme num instrumento da justiça quando ferido. A opção de fazê-lo acarretará-lhe-á lamentáveis problemas que há de suportar mais tarde. Aqui ela se refere assim, né? Não, está passando isso porque merece. Está sofrendo porque deve estar colhendo o que plantou. Não nos cabe julgar. E nem cabe-nos ser açoite. Nós não somos a lei. A lei é divina. Ela já tem a sua forma de condução. Não precisa a gente pegar o chicote para chicotear ninguém, né? O mal perpetrado contra alguém não se dirige apenas à individualidade almejada, mas ao organismo geral em que aquela se movimenta. Então, é importante a gente, às vezes, uma atitude negativa contra alguém, né? Ela não vai atingir, às vezes, só aquela pessoa que a gente dirigiu o nosso sentimento, a nossa ação de desagrado. Mas, às vezes, abrange a família, né? Abrange o ambiente de trabalho, abrange o ambiente onde ela mora, né? Não é assim. Isso é interessante a gente pensar, para a gente se tornar muito responsável pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos, principalmente, por exemplo, hoje em dia, com tanto fake news aí. Às vezes, uma notícia errônea
ela pode desencadear não só para uma pessoa, mas para um grupo. Ao mesmo tempo que uma palavra boa também tem o efeito contrário, pode levantar não só aquela pessoa, mas um grupo. Então, você vê, às vezes, uma pessoa manda uma mensagem positiva no WhatsApp. Um lê, o outro lê. Agora, puxa vida, eu li isso aqui, olha, hoje está servindo para mim. Puxa vida, hoje eu estava meio triste, olha, legal isso aqui. Né? Vou passar adiante, mas passar... Agora, quando é uma coisa negativa, também faz efeito contrário. Ah, é mesmo, né? Isso aqui é porcaria. Aí começa a falar mal, né? E começa... Então, é interessante a gente ver isso aqui, né? Que o mal, às vezes, não atinge só aquela pessoa, atinge todo o grupo. O problema passa, então, a pertencer ao grupo afetado. Por essa razão, à vítima sempre cabe a atitude do perdão, porquanto, se revida ao mal que sofreu com outro mal, torna-se agressor, atuando na órbita daquele que o feriu. Então, se a gente não perdoa, a gente fica preso ao ofensor. Olha só que coisa. Então, se você quer ficar livre, perdoa, esquece. Né? Vira a página, como diz o outro. Né? Todavia, se não perdoa e o seu prejudicador se renovou na prática do bem, já está reparando o mal antes realizado, não se lhe aplicando o impedimento do progresso, porque o desafeto permanece na teima do desforço pessoal. É aquilo que, às vezes, André Luiz já nos narra muito. Às vezes, a pessoa cometeu um erro, mas ela se refez, ela reconheceu aquilo, procurou trabalhar no bem, procurou rever aquilo, trabalhou, estudou, mudou a sua atitude, o seu pensar, ela se ficou livre, mas o outro não esquece. Às vezes, aquela pessoa já está no outro patamar e aquela pessoa está parada ali, relembrando, sofrendo, se amargurando, se vitimizando, né? Perdendo tempo, quando ela poderia também se libertar, né? O ódio que se vote contra outrem não se faz dificuldade ao acesso a escalas superiores por quem lhe padece o pertáculo. Então, aquele que... Porque, às vezes, a gente faz alguma coisa errada e fala assim, puxa vida, e agora? Eu não tenho mais como pedir desculpa para a pessoa. Já que você não está tendo oportunidade de se desculpar diretamente com a pessoa, faz o bem para outro, como se fosse aquela pessoa que você um dia prejudicou. Porque você automaticamente não fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes você não tem oportunidade. Puxa, foi um colega de trabalho que eu não sei mais onde que está, eu fiz uma fofoca contra ele, eu prejudiquei ele no trabalho. Agora eu não sei mais nem onde ele está, não tenho mais como pedir desculpa, me arrependi. Faz o bem para o outro. Faz o bem para alguém, para uma outra terceira, para um desconhecido, para uma outra pessoa, em nome daquela pessoa. Você está apagando, você está apagando aquela mancha, né? Porque, às vezes, aquela pessoa nem pensou tanto, já até esqueceu aquele incidente, aquele fato que aconteceu. Então, segue em frente, não fica remoendo a culpa por aquilo. Faz o bem para outro, para terceiro, que aquilo vai te dando... Por isso que ela fala, o ódio que alguém nutre contra você não é impeditivo para você alcançar um novo degrau, não. Você pode alcançar aquilo lá tranquilamente. As ações edificantes, os gestos de renúncia, abnegação, sacrifício e caridade, sobrepõe-se aos labores tumultuosos, prejudiciais e viciosos. Então, toda atitude positiva ela vai sobrepondo ao negativo que a gente praticou. O bem é mais importante do que o mal. A luz tem mais poder do que a sombra. Gente, é até aqui. Então, eu abro agora, dei uma corridinha para a gente não passar muito do tempo, mas dá aí para a gente comentar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário sobre
sobre esse nosso assunto do livre-arbítrio e determinismo. É uma coisa que a gente está... Oi? Ficou bem colocado, Marli, eu acho que você abordou bem mesmo, cada partezinha aí ficou bem claro, bem fácil da gente absorver, né, esses entendimentos, né? É uma coisa que a gente já leu bastante, mas nunca é demais, né? A gente recordar e para a gente aprender a fazer escolhas, né? As escolhas as melhores possíveis, para que a gente crie, né, condição de ter uma vida melhor, mesmo aqui, né? Não precisa nem esperar o plano espiritual. Aqui mesmo a gente já pode ter uma vida mais tranquila, mais serena, junto com aqueles com quem nossos familiares, né? Mesmo que às vezes a gente não tenha, vamos dizer assim, a cumplicidade ideal que a gente gostaria com os nossos parceiros de caminhada, mas são aqueles que, de alguma maneira, nós temos os compromissos, né? E que a gente possa, vamos dizer assim, conquistar essas pessoas, né? Respeitando a individualidade de cada um, mas conquistar os nossos corações e nos fazer conquistados também. Então, é isso, gente. Vamos, quem gostaria de fazer a... Simone, você não faz a prece. Eu? Tá bom. Vamos fazer para nós. Faço sim, prece sempre uma bênção, né? Ainda mais dentro da casa da gente aqui, fica uma belezinha, né? Então, vamos fazer. Fechando os nossos olhos, lembrando do nosso Mestre amado, com aquele coração amoroso, a desvendar a nós todas as energias salutares e de bondade que necessitamos na nossa caminhada. Mestre querido, queremos agradecer por essas horas de estudo, por tantas informações benéficas que nos chegam, pelo acesso a essas informações, que possamos nos beneficiar no entendimento, compreensão real, daquilo tudo que tu viestes trazer até nós, nesse entendimento dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Desejosos estamos de que todos os nossos companheiros, amigos, essa espiritualidade que também aqui conosco vem para aprender sobre esse assunto em cada lar, em cada ambiente doméstico. Desejosos estamos que esse aprendizado seja contínuo, seja para todos, que esse alcance chegue a todos os nossos irmãos, já que nós vamos progredir, mas que devemos conosco carregar todos aqueles a quem nos ligamos, a quem estamos por um laço fraternal e às vezes não tão fraternal assim ligados. Então, Mestre, agradecemos mais uma vez, desejosos da tua paz, da tua luz. Abençoe a todos nós, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, obrigada, Simone. Bonita a prece. Obrigada, eu que me beneficio, né, gente? Né? O benefício é da gente. Impressionante. Então, não tem nem que agradecer, né? A gente que tem que agradecer, né? Tá bom, gente. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Obrigado pela aula. Gente. Obrigado pela Obrigada, aula. Que Deus Marli. abençoe a todos. Obrigada pela aula.